Gente, nesse vlog eu queria falar de uma coisa que me ajuda demais na recuperação do burnout, que é a jardinagem. Eu acho engraçado esse nome quando a gente não tem um jardim, né? Mas enfim, a jardinagem. Eu vou te contar a minha história com as plantas e depois eu vou te contar por que elas ajudam não só a mim, mas a todo mundo, mesmo que você esteja pensando: ai, mas eu mato todas as plantas. Quando eu era criança, eu morava numa casa com um quintal, mas inexplicavelmente, porque a minha mãe é a louca das plantas também, tinha pouca planta lá. Eu acho que era porque, tendo criança em casa, minha mãe ficou meio com medo de tomar o meu espaço de brincar, sabe? Colocando vaso, não sei, ou de eu virar o vaso em mim, eu não sei. Tinha um vaso aqui, outro ali, tinha um jardinzinho bem micro assim na entrada, sei lá, 40 centímetros, 50 por 1 metro, uma coisa assim, sabe? E uma das coisas que eu mais me lembro é de regar as plantas com uma mangueira. Eu amava, mas eu sempre gostei de brincar com água, então eu não sei se isso prova alguma coisa. Mas a casa do meu avô era geminada com a minha, e no quintal dele era lotado de planta. E eu pedia para eles me deixarem regar todas as plantas. A minha relação com a natureza, na verdade, sempre foi muito bonita, assim, na minha opinião. Eu sempre fui de andar na terra, de mexer na terra, de brincar na água, de tomar muito sol. A minha mãe logo percebeu que quando a gente estava andando na rua, porque a gente andava muito a pé, né, quando eu era criança, e eu passava por alguma florzinha, eu parava, focava na florzinha, pegava a florzinha, ficava admirando a florzinha, saía segurando a florzinha. Minha mãe, inclusive, passou a mudar alguns caminhos para passar nos lugares onde ela já sabia que tinha florzinha, porque já sabia que eu ia ficar encantada com a flor. Até hoje, gente, eu tô andando e eu passo por um lugar que tem flores, se tiver bastante, se for do lado de fora, assim, da casa, ou se estiver numa árvore, eu pego uma, não resisto. Sabe quando a gente planta feijão na escola? Eu adorava acompanhar a plantinha crescendo. Nossa, olha o vento que tá hoje. Queria mostrar minhas suculentinhas bebês que ficam aqui para tomar sol. Hoje tomaram uma chuvinha, mas ficam para tomar sol. Quando tem um chuvão, eu tiro. Tem mais bebezinhas aqui, mas acho que elas não gostaram muito da chuva que caiu hoje. A patinha de urso aqui eu acho tão bonitinha. Olha quantos bebezinhos ela já tem aqui, tá vendo? Aqui, aqui. Tem uma que eu peguei da casa da minha mãe, toda estiolada, ó, tá vendo? Quando ela estica, procurando sol. Aqui ela toma bastante sol. Olha quantos bebezinhos ela já tem. Aqui também. Enfim, eu não sei se as crianças de hoje têm essas oportunidades, mas eu acho incrível quando tem horta, quando as crianças vão plantar árvore, sabe? Meu sonho é morar numa casa com um lugar para eu fazer uma hortinha, assim. Aqui eu tenho uma hortinha que tem sálvia. Não sei o que é porque eu ganhei várias sementes. Pimenta, pimentão, salsa, cebolinha e esqueci de identificar. Também não sei o que é. Tomilho, orégano, não sei o que é, alecrim e manjericão. E erva cidreira. Já veio lá da outra casa. Quando eu era adolescente, eu ia para um acampamento que era no meio do mato, assim, num lugar de montanha. Eu sempre fui a louca do trekking, né? De andar a cavalo, de tomar sol. Só que tudo isso acabou sendo guardado e trancado no fundo do armário quando eu comecei a trabalhar. Quando eu vi que eu estava doente, mas eu não imaginava ainda o quanto doente eu estava, mas já em processo de burnout, mas antes de colapsar, eu comecei a fazer vários cursos, eu voltei a tomar sol, eu comecei a fazer uns trekkings, a correr no parque, a andar a cavalo. Parecia que a vida estava me chamando, sabe? Que eu sabia o caminho ali da minha cura, da minha melhora, da minha mudança de perspectiva, mas falou mais forte o quê? O fator cultural. As crenças que eu desenvolvi sobre mim mesma,
né, a partir da invalidação que eu sofri na infância. E eu continuei naquele mesmo ritmo, fechada num lugar com ar-condicionado, luz fria, sem olhar na janela, enfim, continuei doente até cair, né, até colapsar. Eu fui ensinada que o trabalho é a única coisa que importa, que eu preciso ser útil, que eu preciso aguentar firme, que eu preciso ignorar os meus limites para garantir a minha independência financeira. E aí, quando eu burnoutei, eu sinto assim que eu não tinha mais uma conexão com a vida, sabe? Eu não tomava mais sol, eu tava com deficiência de vitamina D, coisa que eu nunca tinha tido, branca, igual um queijo Minas. Eu parecia eu tava com um bronzeado de vela de 7 dias. Eu não punha mais o pé na terra, a mão na terra. Eu nem regava mais minhas plantas, gente. A última vez que eu tinha andado na areia da praia foi numa viagem que eu tinha feito nas férias, no auge do estresse, que eu não conseguia mais interagir com a minha família. Eu lembro que nós fomos e eu não conseguia interagir com as pessoas. Eu ia pra praia, tomava sol até rachar, ia pro hotel, comia, tomava banho, dormia, lia um livro, jantava e ia dormir de novo. Era o que eu conseguia fazer. Essa era a maior conexão com a natureza que eu consegui nesses anos de estresse, assim. Eu morava num apartamento super bonitinho. É o apartamento que aparece nos primeiros vídeos do canal. Eu morei lá até 2018, né? Cheio de plantinha, tinha uma varandinha cheia de vaso. Mas não era eu que cuidava das plantas. Porque eu trabalhava 18, 19, 20 horas por dia. E eu não tinha nem feriado, nem fim de semana. E a minha casa virou um lugar onde eu ia tomar banho só. Porque mesmo dormia, eu mal dormia. Então a minha mãe, que morava no mesmo prédio, que mora ainda naquele prédio, né? Que a gente não mora mais no mesmo prédio porque eu me mudei. Mas ela que regava as plantas, ou a diarista, eu nem sei, pra ser sincera, quem que cuidava das plantas. Aí quando eu burnoutei, depois daquela primeira fase da fadiga braba, que eu não conseguia nem ficar em pé, eu aos poucos fui naturalmente me reconectando com a vida. Voltei a andar descalça, voltei a tomar sol, voltei a cuidar da minha casa, da minha comida, das minhas plantas. E assim, eu sei que os exemplos que eu dei de quando eu era criança parecem mais de uma menina que gostava de brincar com água, né? Muito mais do que brincar com planta. E eu também sempre achei isso, durante muito tempo eu achava isso. Mas quando eu comecei a cuidar das minhas plantas, na minha casa, depois do colapso e tal, quando eu comecei a dar uma melhorada depois daquela fadigona braba, eu descobri, gente, um amor meu pelas plantas que eu nunca tinha me dado conta. E mais do que isso, eu percebi como me faz bem cuidar das plantinhas. E não é à toa que a minha casa tá lotada de planta. Claro, eu acho muito bonito, independentemente de qualquer coisa, eu acho muito bonito. Me incomoda a casa de alguém que não tenha planta, me dá uma impressão que falta vida ali, sabe? Mas é bonito, né? Porque traz vida para casa, traz uma energia boa. Então, assim, independentemente de qualquer coisa, eu acho bonito. A gente é parte da natureza, né? Quando a gente está na natureza, quando a gente está cuidando das plantas, a gente se alinha com essa energia, né? Se a gente conseguir deixar o ego um pouco de lado. Então, depois dessa fase crítica da fadiga, quando eu comecei a me reconectar com as coisas, eu descobri um amor meu pelas plantas muito grande, não só em apreciar o quanto elas são bonitas, mas de cuidar delas, de fazê-las proliferarem e crescerem e descobrir o que cada uma gosta e o que fica bom e o que cada uma quer e por que tá dando errado. Eu já fiz no último dia de esmalte, porque amanhã tava inteirinha, gente. Olha a situação, tudo suja. Amanhã eu vou fazer, então hoje eu vou tirar o esmalte, passar uma escovinha, deixar bonitinha. Amanhã eu pinto de novo. Gente, eu amo essa planta aqui. Ela tava colada na parede lá do escritório da outra casa, morri de dó, porque eu tive que literalmente arrancar ela da parede. Olha, ainda tem
tinta de parede, tá vendo? Aí aqui em cima eu mexi nesse vasinho aqui, nesse daqui, porque a planta que tava aqui faleceu, e eu coloquei a jiboia aqui, grande, irmãzinha dessa, porque eu quero que aqui fique cheio de planta como já tá começando a ficar, tá vendo? Que eu acho que fica bem bonito, e além disso, é o cenário dos vídeos, porque aqui eu fico sentada aqui, e eu ganho essa moldura aqui em volta de mim, tanto para atender quanto para gravar vídeo. Aí aqui na sala, desse lado aqui, tem 2 vasos novos, porque eu tinha um antúrio aqui, e aqui eu tinha uma outra planta também que não tava legal, e eu coloquei essa outra. Quando ela tiver maiorzinha, eu vou colocá-la num vaso maior, e aí eu compro um cachepô para ela. Esses cachepôs são muito caros, eu fico esperando elas darem certo e gostarem do lugar para eu comprar cachepô. Aí tem essa daqui também, que é nova, comprei na feira, e é isso. Aí aqui no quarto temos essas 3 latinhas aqui, ó, tá vendo? Uma amarelinha, cor de vinho e azulzinha. Elas ficavam em cima da geladeira da outra casa, porque era o único espacinho que dava pra ver, justamente no cenário, não dos vídeos, mas do atendimento, que dava pra ver uma geladeira. Então eu tirei todos os ímãs de geladeira, coloquei essas plantinhas, e daí não ficava aparecendo geladeira, ficava aparecendo uma parede qualquer. Eu achei mais bonita do que uma geladeira, né? Coloquei outra jiboia aqui, pra ficar com mais planta esse canto aqui. E aqui não mudou nada, mas temos essa jiboia aqui. Aliás, tem um galho dela aqui, ó, totalmente caído. Temos essa jiboia aqui tomando conta. A intenção é que ela continue andando aqui nessa prateleira e depois caia por aqui. E aí lá fora tem essa hora Pronobis que tá no caminho, e eu deixo ela no caminho para eu lembrar de tirá-la caso comece a chover muito. Eu já explico. Aqui as plantas todas. Olha que linda essa flor, gente. Essa planta amou esse lugar. Desisti de tirar os matinhos. Agora eu só tiro quando eles ficam muito grandes, porque eles me venceram. Aqui essa mesinha também é tão linda. Aqui tem a outra parte das plantinhas. E ali no canto a amoreira, que eu acabei de plantar também, que eu comprei ela muito bebezinha, uma mudinha muito bebezinha, deixei ela num vaso até ela ficar fortinha e aguentar o trampo aqui. Trouxe ela pra acostumar no sol todo dia, parecia filhotinho. Tá vendo onde o cará, tem um cará ali, ó, foi se enrolando nesses bambus? Esse vaso, de onde saem os bambus, era originalmente uma Hora Pronobis, como essa daqui. Mas ela faleceu. Então assim, se a gente se entrega a isso, né, ao invés de ficar com medo de fazer errado, de ser aquele que não consegue manter nenhum cacto vivo, você consegue entender como você é parte da natureza, como todo o resto do que a gente aprende depois de um burnout. Quanto mais entregue você tiver àquilo, sem focar no julgamento, na cobrança dos outros ou na sua própria cobrança, mais você vai entender quem você é e do que você gosta. Que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade para entender quando se vê ali com o diagnóstico, né? Ainda muito perdido no primeiro momento. E por que mexer com as plantas faz a gente se sentir bem? Por que mexer com as plantas é bom para nós e para nossa saúde, tanto física quanto mental? Além da gente se alinhar com a energia da vida, a mesma vida que está na gente, é porque a jardinagem, ela é assim, tipo um mindfulness, porque você precisa ter foco, você está lidando com a vida. Você não pode tirar uma planta do vaso e ficar rolando lá o seu feed de Instagram horas e horas enquanto ela está lá murchando, né? Você está com a mão suja de terra, tá uma zona em volta. Para você parar e ficar mexendo no celular, você realmente está sem entender e sem se conectar com nada do que está acontecendo ali.
Então é uma forma da gente desacelerar a mente, porque você está concentrado naquela atividade, você está ali presente, você está focado no que você está fazendo. Você tem que prestar atenção no que você está fazendo. Então, se você está focado naquele momento presente, você não está remoendo o passado, você não está preocupado com o futuro, você não está pensando como as coisas deveriam ser. E estar presente, estar no agora, focado no momento presente, gente, é comprovadamente, cientificamente inclusive, a forma mais eficiente de diminuir a ansiedade e o medo. Também estar com as mãos na terra, estar em contato com a terra, te aterra do verbo aterrar, te conecta. Você troca energia com o planeta Terra. Sua energia é puxada, você puxa a energia da Terra, tem uma troca, você equilibra, você sente, mesmo que inconscientemente, que você faz parte desse lugar aqui, que você tem o direito de estar aqui. Mexe com o seu chakra básico. O estresse crônico, ele traz muitas vezes pra gente essa sensação de a gente estar no lugar errado, de a gente não ser bom o suficiente, de a gente não ser merecedor. E a gente trabalhar com a terra, a gente mexer no chakra básico, faz com que a gente consiga compreender que sim, o nosso lugar é esse aqui. Que a gente tem todo o direito de não só estar aqui, mas de receber todas as coisas, as melhores coisas da vida. Né? A gente mexendo com o chakra básico ajuda a gente a ter mais segurança. Gente, burnoutado é muito vitimista e todo vitimista é autorreferente. Mexer com as plantas, assim como cuidar de bichinho, por exemplo, faz a gente olhar para fora ao invés de ficar ali em si mesmado, sabe? Resistindo à vida, isolado, fugindo. Sabe? Aquilo é um compromisso que você está assumindo com a vida de outro ser, que depende de você, que depende dos seus cuidados. E mesmo uma pessoa que estiver deprimida, que não tem vitalidade e energia para se mexer naquele momento, para cavucar a terra, para andar, nem vontade, contemplar as plantas já muda o ânimo, já diminui o estresse. Mesmo, não é uma sugestão, uma percepção. É um fato. Só de você estar contemplando a natureza no meio dela, isso já traz uma noção de que a vida te espera e de que você faz parte dela. E isso, quando a gente está com pensamentos depressivos, faz muita diferença. E o mais legal nisso tudo para mim, a gente chega num burnout muito acelerado. Né? A gente vem correndo há muito tempo, a gente vem recorrendo há muito tempo aos prazeres imediatos. E a planta, ela tem o tempo dela. Você pode acelerar um áudio no WhatsApp, mas você não pode acelerar o tempo da planta. Ela tem o tempo dela. E você tem que aceitar que você não tem controle sobre isso. E acompanhar, e observar, e reagir de acordo com o que a planta sinaliza para você. Isso é sensacional para tirar a gente desse piloto automático da correria, da ansiedade, da cobrança, da pressa. A gente aprende com as plantas que tudo tem o seu tempo. E ainda tem mais. Para terminar aqui, também é um bom jeito da gente mudar as nossas crenças de capacidade, da nossa capacidade. Então, aquele eu mato até cacto, eu não consigo manter nenhuma planta viva, eu mato todas as plantas, que está gravado em brasa aí no seu cérebro, por exemplo, uma crença que você criou ou absorveu, desenvolveu e fortaleceu ao longo da sua vida. Essa crença é uma das consequências de uma crença maior. Esse eu não consigo cuidar das plantas é consequência de uma crença mais nuclear sua. A crença de que você não presta para isso, de que você não é capaz de fazer isso, de que você não é bom o suficiente para fazer isso. O que te impede de tentar. E quando a gente começa a quebrar essa crença, isso vai mudando. A gente começa a perceber que muitas coisas que a gente julgava não ser capaz de fazer, na verdade, somos sim capazes de fazer. E muitas vezes a gente se descobre muito bom naquilo, sendo muito bom naquilo. Porque quando a gente mata uma planta, que para ficar no exemplo da planta, quando a gente mata uma planta, o que acontece, gente? Uma hora a gente vai matar a planta. Sem querer, mas vai. A gente não pode desistir, entendeu?
Porque a gente acabou de aprender com aquela planta que morreu na nossa mão, mais outras coisas. A gente acabou de aprender coisas com ela. Eu acabei de doar um antúrio que eu não consegui entender qual era o problema. A minha mãe pegou ele no lixo do prédio dela e trouxe, na verdade levou para mim na outra casa. Eu acho que talvez ele estivesse com alguma doença, eu não sei. Porque eu tirei da terra, olhei se tinha bicho, eu não consegui descobrir, gente. O que eu sei é que eu nunca consegui fazer ele ficar sem as folhas todas queimadas. Eu tentei de tudo, água, menos água, mais luz, menos luz, mais pra cá, mais pra lá, muda o lugar, bota o adubo, muda o adubo. Cara, eu acabei não entendendo, me frustrando, tanto que eu doei o antúrio pra minha mãe entregar pra minha tia, ela mora numa casa, pra ela plantar no chão, pra ver se pra ele é melhor. Só que eu fiquei boa de antúrio, porque eu pesquisei, eu fiz tentativas, eu fiquei observando. Então, eu não desisti de antúrio. Tipo, eu não sei cuidar de antúrio. Que é uma reação que a gente tem muitas vezes, né? Eu não consigo. Pra mim, nunca mais eu vou ter um antúrio. Não, eu fui lá e arrumei outro antúrio. Comprei outro antúrio. Vamos ver se eu aprendi com o anterior. Então, assim, eu, nesses últimos anos, aprendi a adubar, a ver se a planta tá bem de água. Aprendi também a aceitar os meus erros. Né? Quando aparece uma folha marrom, eu fico lá tentando entender. Aí eu acho que eu fiz errado. Aí eu conserto, né, dentro do possível. Temos uma UTI adulta e neonatal. Essa jiboia, outro dia, eu vi que ela estava apodrecendo. Eu acho que ela estava mal plantada da loja, da banca, no caso que eu comprei na feira. Porque as que eu tinha tirado daí para replantar estão indo bem. Então eu plantei de novo. Essa daqui é a flor de maio que sofreu muito no carreto. Eu dei um jeito nela, replantei. Acho que ela vai ficar mais feliz. Tá vendo como ela tá murchinha? Ela tá um pouco molinha. Aí aqui temos aqui uma pilha de coisas que faz parte da minha lista de tarefas, que eu faço uma por dia. Né? Porque minha agenda tá sempre organizada de modo a não cutucar a fadiga, né? Então eu faço uma por dia, dentro da meia hora dedicada à faxina e arrumação da casa. Aqui a planta que tava no meu quarto, que eu acho que eu matei afogada, mas pus aqui pra ver se eu consigo salvar. E uns restinhos de jiboia, que na verdade era mais da raiz da jiboia e um pedacinho de tronquinho que eu não coloquei de volta no vaso. E um pedacinho de flor de maio que eu não sei se vai ou não. Um pedaço da begônia para enraizar e fazer uma nova. Pedaços da flor de maio que quebraram no carreto e que estavam aqui na terra. Pus na água para ver se a moça da internet tem razão e vai enraizar mais rápido. E essa folhinha de zamioculca que eu pus aqui para criar raiz, para colocar num vaso que eu vou te mostrar agora. Esse vaso aqui. A irmã dessa daqui também morreu depois do carreto. Aqui tem mais um pedacinho da jiboia que eu coloquei aqui porque eu acho que ela vai. Folhinha de suculenta que quebra, né, para formar novas plantas. E aqui tem duas que precisam do sol para se recuperar. Isso era um comportamento que eu não tinha antes. Eu acabava me condenando e desistia. Ficava culpada, me sentindo um fracasso e com medo de tentar uma outra coisa parecida no futuro. Inexplicavelmente, 2 meses antes do colapso, eu tive um comportamento diferente desse meu normal antigo, né? Que é o primeiro capítulo do meu primeiro livro, que é esse daqui, ó. Que é a história do cavalo. Temos vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Eu tava num cavalo, o cavalo disparou. Eu fiquei morrendo de medo na verdade, eu fiquei morrendo de medo de ficar com medo de andar a cavalo depois daquela experiência. Então eu fui outra vez e isso já contraria o meu comportamento normal até ali. Então eu fui de novo e eu ainda aprendi a galopar, coisa que até então eu também tinha medo de fazer. Eu sempre atribuí esse episódio, não é à toa que ele é o primeiro capítulo do livro, como um presságio assim, da vida
me preparando, sabe? Um prólogo para o que estava por vir dali, acho que 4, 5 meses depois desse episódio do cavalo. Então, com as plantas, eu aprendi com elas que ao invés de desistir, jogar fora tudo que eu aprendi e concluir que eu não sirvo para aquilo, que eu não sou capaz de fazer aquilo, que eu não sou boa o suficiente para fazer aquilo, eu aprendi que eu podia só aceitar que eu errei, que todo mundo comete erro, aprender com aquele erro e seguir em frente. Olha essa plantinha aqui que virou figurante de filme de terror, né? Por culpa de quem? Minha? Que deixei ela passar sede. E aí, no lugar da planta figurante de filmes de terror, eu tenho essa daqui agora, que eu espero que eu não mate. Tá vendo? Olha, ela tem um vaso dentro de um cachepô. Pro vaso ficar nessa altura, peraí que eu vou arrumar aqui, que senão fica ruim pra mim. Pro vaso ficar nessa altura, eu coloquei um musgo seco embaixo e não pus o pratinho embaixo do vaso. Então, quando eu molho, o excesso de água desce, fica no musgo. E eu, na minha cabeça, estava na terra. Então, eu demorava um pouquinho para regar. E com isso, ela acabou ficando com sede. Tadinha. E mais recentemente, eu vi que eu estava conseguindo fazer isso com tudo. Então, assim, outro dia foi, acho que foi no ano passado, eu achei que eu errei com um cliente. Tudo bem, nada grave, mas o perfeccionismo ainda mora em mim. Eu achei que eu deveria ter conduzido uma certa coisa de uma outra forma. Ao invés de desistir, coisa que, nossa, super eu faria se fosse há uns anos atrás, eu decidi aprender com aquilo. Pedir desculpa, corrigir meu erro, mudar uma coisa na minha forma de atender e seguir em frente. Porque aquele erro que no passado me travaria, me impediria de seguir esse caminho, na verdade, me fez melhor nisso. Certo? E aí com as plantas eu comecei, mexendo nas plantas, eu comecei a entender como eu passei esse aprendizado que elas trouxeram para mim para outras áreas da minha vida. Então, por exemplo, eu errei numa postagem ou numa estratégia que eu achei que ia ser super bacana e acabou não dando bom. Gente, anos atrás eu com certeza desistiria, me convenceria de que eu não sirvo para aquilo. Hoje eu falo, bom, então isso não deu certo, vamos tentar de um outro jeito. O que eu aprendi? Por que eu preciso passar com isso? Qual é o aprendizado que tem aqui? Beleza, então vamos seguir em frente agora, mais sábios, mais fortes, sabendo melhor aquilo, com menos chance de errar, me sentindo, na verdade, mais capaz do que antes. A gente aprende com os erros, a gente é ensinado desde sempre que não pode errar, né, nessa cultura que a gente vive, mas a gente só aprende com os erros, é a única forma de aprender. E as plantas ajudam a gente a entender isso de uma maneira muito gentil. É que a gente fica tão focado no ego que a gente nem percebe o quanto a natureza, a vida, a energia das coisas nos ajuda, nos ensina e nos cura. Então, mexer com as plantas deixa a gente um pouco mais consciente e sensível nesse entendimento do quanto a conexão com a natureza realmente impacta positivamente a nossa vida, e a gente que está se recuperando de um burnout impacta positivamente a nossa recuperação. Então fica aqui a minha dica de mindfulness. Cuida das plantinhas, cuida dos verdinhos, mas um alerta. Você corre um risco sério de virar a velha louca das plantas. Gente, eu uma vez peguei uma muda na rua. Eu fui andar, fui caminhar, já munida de uma tesoura e de um saquinho, porque eu sabia que eu ia passar na frente de uma certa casa que tinha uma certa planta que eu queria pegar uma muda. É um caminho sem volta, gente. É um caminho sem volta. E assim, um dia eu vou chegar na casa de alguém e pedir muda para a pessoa. Neste dia estará oficializado minha nova e brilhante carreira como a véia louca das plantas. Me aguardem.
Espero que eu tenha inspirado você a meter a mão na terra. E até o próximo.